O ex-presidente Lula continua no Nordeste para tentar ampliar a vantagem sobre Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. Hoje, o candidato do PT participa de atos de campanha em Aracaju e Maceió. Ontem, ele esteve no Rio de Janeiro e em Salvador. Mais informações com Yumi Cuano. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda de campanha em Salvador, acompanhado de Jerônimo Rodrigues, que disputa o segundo turno no estado, do governador Rui Costa e de outros aliados. O ex-presidente participou ontem à tarde de uma caminhada na orla da capital baiana. O petista defendeu melhoria na condição de vida dos mais pobres. Tem muita gente ganhando pouco e muitos poucos ganhando muito. E tem que ter uma inversão. Nós vamos ter que fazer uma política tributária correta, uma política tributária progressiva, em que quem ganha mais, paga mais. Por isso é que nós estamos propondo que até R$5.000 as pessoas não vão pagar mais imposto de renda, serão exonerados até R$5.000. Antes da passagem pela Bahia, Lula cumpriu a agenda no Rio de Janeiro, onde fez uma visita ao Complexo do Alemão durante a manhã. No dia da padroeira do Brasil, Jair Bolsonaro participou de uma missa ao lado de aliados no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Antes, o presidente esteve em Minas Gerais. Tayane Ribeiro. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, deve voltar a Belo Horizonte nesta sexta para se reunir com prefeitos de cidades mineiras. Esta será a terceira vez que o candidato vem a Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, durante a campanha para o segundo turno. Ontem, ele esteve na capital mineira para a inauguração de uma igreja evangélica, onde fez um breve discurso para os fiéis, defendendo pautas conservadoras. Certas posições nós não admitimos. Aquelas que querem desgastar os valores familiares. Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Após a visita ao templo evangélico em BH, Bolsonaro esteve no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. E não se esqueça, como manda a tradição, a Band realiza no próximo domingo, dia 16, às 8 da noite, o primeiro debate do segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto. O encontro vai colocar Lula e Jair Bolsonaro frente a frente. Será promovido por uma rede de emissoras, o Grupo Bandeirantes, a TV Cultura, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo, além do Google. E aqui na Band News FM, o esquenta começa antes, a partir das 6h30 da noite, com Luiz Megali, talvez, né? Sheila Magalhães e Carla Bigato. Ele que não me vem. Vem. Além dos repórteres que acompanham a movimentação e a chegada dos candidatos. Então anota aí, o primeiro debate entre Lula e Jair Bolsonaro será no domingo, às 8 da noite, na tela da Band, com cobertura completa e transmissão simultânea da Band News. A Ellen Brown não estará aqui à noite, porque a gente precisa da Ellen 5 horas da manhã no dia seguinte. Alguém tem que fazer esse serviço sujo. Então, pois é. Então a Ellen não estará no domingo à noite, mas na segunda cedinho ela já vai trazer, vai estar com tudo na ponta da linha, tá afiada, já trazendo todos os detalhes desse primeiro debate que, olha, Dora Kramer já disse, é ambulância na porta. E eu tô apostando no debate da lacração. E os nossos colunistas estão assim, acho que vai ser da lacração. Vai ter uma tentativa de lacrar em cima do outro. Mas todo mundo com a certeza. Debate histórico. Vai ser. Sem Quanto a isso, não tem dúvida, né? Não tem. O STJ analisa hoje a decisão que afastou do cargo o governador de Alagoas e candidato à reeleição. Rafael Procópio vai contar os detalhes. O vice-governador de Alagoas, Dr. Vanderlei, segue à frente do governo do estado por tempo indeterminado. Ele assume o cargo um dia após a operação da Polícia Federal contra o governador Paulo Dantas, que é investigado pela prática de rachadinha e contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa, além de algumas prefeituras. A operação dá conta de um desvio de 54 milhões de reais e o afastamento do político tem validade por 6 meses. De acordo com o Ministério Público Federal, parte desse dinheiro teria sido utilizado para pagamentos de despesas pessoais, pagamento de advogados, transferências a familiares e compras de bens. O fato é que as medidas contra Dantas, tomadas próximas do segundo turno, trouxeram instabilidade dentro da corte e também com famílias tradicionais do estado. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a operação da PF, irá realizar uma sessão extraordinária na tarde de hoje para decidir se mantém ou não a suspensão de Dantas do cargo. A produtividade de deputados despenca durante as eleições. Jura? Já é alta, aconteceu, né? É verdade. É porque eu queria ver o comparativo, sabe? Se você pega o comparativo, aquele... Natália Pazzi.
Desde o início da propaganda eleitoral para o primeiro turno das eleições 2022, a Câmara dos Deputados realizou apenas 6 sessões de votação. A análise abrange o período de 16 de agosto a 12 de outubro. O foco dos parlamentares foi nos estados durante esse período, levando em consideração as campanhas eleitorais. Pensando nisso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, prorrogou até 31 de janeiro de 2023 a possibilidade de voto remoto na casa para segundas e sextas-feiras. Agora, em outubro, a presença dos deputados é liberada, depois só nos dias citados. As votações 100% remotas voltaram a ser autorizadas em junho deste ano. E aí tem uma outra questão, né? A gente está falando do período eleitoral com baixa produtividade dos deputados. Já não é cá entre nós grande coisa, né? Daí na sequência vem o quê? Copa do Mundo. Alguém acredita que os deputados vão ter alta produtividade? Aí vai ser pós-eleição, que também, assim, já é um, né? Aquele momento de decidir outra coisa pós-eleição. Exatamente. Né? Aí na sequência vem o quê? Recesso de fim de ano, né, minha gente? Também não dá para querer tanto Natal, assim dos deputados. Né? Natal, Ano Novo. Depois em janeiro, que é período de férias, né? Dá para exigir produtividade? A pergunta é quando haverá uma boa produtividade, uma alta produtividade, a não ser quando de fato interessam para os seus próprios benefícios, para os seus próprios penduricalhos. É impressionante, é uma vergonha isso aqui. A gente, de novo, né, porque em períodos eleitorais isso normalmente acontece, mas a gente vai vir numa sequência aí, olha, que é de bem pouco trabalho para os congressistas, né? Olha, eu vou dar uma pesquisada aqui, vou apurar. Vocês lembram daquela comissão parlamentar de acompanhamento da Copa do Mundo? Que os parlamentares tiveram a capacidade de sugerir viagem pro Catar para acompanhar os trabalhos da seleção brasileira de futebol feminino no período pré-Copa, né? Pré-disputa do torneio mundial. Eu vou atrás disso para saber a quantas anda, se de fato andou, se não andou, que é o que a gente espera, porque pelo amor de Deus, né? O que é que vão fazer parlamentares com o nosso dinheiro no Catar acompanhando a seleção brasileira? É para tirar selfie? É para postar? O que é isso, né? Então, daqui a pouco a gente volta com essa apuração. Vou pedir ajuda para os nossos colegas lá, falando direto de Brasília. Bom, a gente vai agora para o sul do país, porque mais de 20 cidades são afetadas pelas chuvas que castigaram o Paraná. O Ângelo Sfaier vai trazer todas as informações. 24 municípios foram afetados pelas enxurradas e alagamentos no Paraná, segundo o boletim atualizado pela Defesa Civil Estadual. Cerca de 4.400 pessoas foram diretamente afetadas. Mais de 1.300 moradores ficaram desabrigados. 389 casas foram danificadas, algumas reparadas ao longo do dia de ontem. Não há registro de mortes ou feridos, mas 2 crianças seguem desaparecidas em Pato Branco, no sudoeste, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. As buscas estão em andamento e chegam hoje ao 3º dia. No Espírito Santo, passa de 15 o número de pessoas presas por envolvimento nos ataques a ônibus na região de Vitória. Gabriela Jucá. Já chega a 16 o número total de detidos envolvidos em ataques a ônibus em Vitória. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, 11 criminosos foram presos em flagrante na terça-feira, dia dos ataques. Nesta quarta, mais 5 suspeitos foram presos. Vitória viveu uma terça-feira de tensão com 6 ônibus incendiados após um traficante ser morto em confronto com a polícia militar. Algumas linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados ou suspensos, mas já voltaram a circular na Grande Vitória. O policiamento segue reforçado nos locais de conflito da capital pelos próximos dias. Preso por suspeita de pedofilia, o ator José Dumont vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Fala Priscila Xavier. O ator José Dumont, de 72 anos, é monitorado pela polícia por tornozeleira eletrônica após deixar o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, nesta quarta-feira, no Dia das Crianças. O artista responde por armazenamento de imagens de pornografia infantil. A prisão em flagrante aconteceu no dia 15 de setembro. Segundo investigações da Polícia Civil, Dumont também teria mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, a quem oferecia ajuda financeira e presentes. Durante as buscas na casa do ator, os agentes encontraram vídeos e imagens de sexo envolvendo crianças no celular e no computador do artista. Bom, a gente continua no Rio de Janeiro para trazer agora informação dos policiais militares que deixaram um criminoso fugir no Rio. Esses PMs estão presos. Fala, Amanda Oliveira.
Os militares responsáveis pela escolta de um detento que estava sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte do Rio, estão presos na unidade prisional da Polícia Militar. Eles também foram autuados após a fuga do criminoso. Segundo a corporação, o paciente identificado como Matheus Araújo de Oliveira, que estava algemado, disse que iria até o banheiro, os agentes não acompanharam e o preso conseguiu fugir com uma corda pela janela. Ainda segundo a PM, o detento já estava internado há cerca de um mês depois de ter dado entrada no hospital baleado no peito. O STF vai analisar no fim do mês a lei que autoriza o parcelamento de multas de trânsito. Márcio Rocha tem os detalhes. O Supremo Tribunal Federal deve julgar entre os dias 21 e 28 de outubro a constitucionalidade de uma lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal que permite o parcelamento de multas de trânsito. Pela proposta, as multas emitidas por órgãos ou entidade executiva de trânsito e executiva rodoviária do Distrito Federal podem ser parceladas em até 12 vezes, além de possibilitar que os débitos possam ser pagos com cartão de crédito. A ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defende que a lei distrital viola a Constituição Federal, já que o artigo 22 da Carta Magna afirma que somente a União pode criar leis sobre trânsito e transporte. No primeiro momento a gente pensa, nossa, que bom, né? Pode ser um alívio para a pessoa pagar parcelado multa. Mas que deprê, né? Imagina você parcelar, sei lá, em 10 vezes. Daqui 10 meses você recebe a notificação, aí tem que licenciar o seu veículo, deixar os documentos em ordem. Depois de 10 meses, você está pagando ainda uma multa, deve ser uma depressão total. Né? Para quem depende disso, do carro, do veículo, para trabalhar, aí, né, é algo que, de fato, pode dar uma ajuda. Mas será que isso pode... Aí eu vou colocar uma coisa meio de teórica, aquela coisa descolada da realidade, mas... não vou dizer que incentiva, mas será que não inibe que os motoristas cometam infrações, né? Esse fato de você facilitar o pagamento das multas? O que vocês acham? Eu acho que no final das contas ajuda quem depende do veículo, sabe? Ele simplesmente não consegue pagar e precisa circular com o carro. Acho que tem esse aspecto, sim. Não que não haja essa possibilidade, mas pensando naquelas pessoas que dependem do veículo para trabalhar, para ter o seu sustento, estão com dificuldade, não conseguem pagar essa multa, é uma forma de as pessoas conseguirem se livrar dessas multas, né? De fato, né? Você dali a 6, 7 meses, fala, putz, ainda tô pagando essa multa aqui, mas pelo menos consegue voltar a circular, né? E talvez, assim, o fato de você passar tanto tempo pagando fica na sua memória por mais tempo. A sua mais infração. Educativo, né? Talvez. Vai lembrar que tem o efeito oposto, exato. Conversão proibida de abril, meu Deus. Pode ser, fixa mais na memória, exato. Né? É isso aí, assim... Melhor pagar em mais vezes e deixar toda a documentação em ordem do que tem gente que não tem dinheiro e vai deixando, né? Não paga a multa porque não tem a grana naquele momento. Tem outras prioridades, pode ser. É isso aí. Falando em dinheiro, né? Falando em dinheiro, quem sabe, acumulada a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio. Aliás, diz que hoje é o dia do dinheiro, 13 de outubro, não sabia. Hoje é o dia do dinheiro? Vou passar meu Pix no ar. Então, vou passar meu Pix no ar pra ver se eu comemoro. Acumulada a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 17 milhões de reais pra quem acertar as 6 dezenas. Se o dinheiro fosse colocado na poupança, renderia cerca de 100 mil reais por mês. Tá de boa. A aposta mínima custa R$ 4,50, pode ser feita até às 7 da noite. O Pix é celular, DDD 11. Pablo, 17 milhões de reais dá pra comprar 17 imóveis. Quantos de quanto? São imóveis? 17? Imóveis de 1 milhão, né? Poupança 100 mil por mês, que eu acho que é mais realista, já tá... Né? Ai, gente, olha, dia 13 de outubro comemora-se o Dia Nacional, tá, do Dinheiro, então é só em real, não é em dólar, não é em euro, não é em nada. Dia que marca a data de criação do Banco do Brasil, em 1808, pelo príncipe regente Dom João VI. No dia 12, ele assinou o alvará que determinou a criação de um banco nacional, já que o Brasil passou a ser sede da coroa portuguesa. Olha, como você vai comemorar o Dia Nacional do Dinheiro, ouvinte da Band News FM, jogando na Mega Sena? Devendo. Devendo. Devendo e luxando. Devendo e luxando, eu gostei dessa. Manda mensagem pra gente. Agora tem destaque internacional, o Brasil vota a favor da condenação da Rússia pela anexação de 4 regiões da Ucrânia. O Alessandro de Lorenzo vai trazer mais informações pra gente. A Coreia do Norte realiza o disparo de mais 2 mil... Não.
Não é nesse caso, não é o Alessandro falando isso, ele vai falar... Agora sim ele vai falar sobre a Rússia. Diga aí, Alessandro. A ONU condena a anexação de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia. 143 países votaram a favor da resolução, entre eles o Brasil. O Itamaraty disse que o voto é uma defesa do princípio da integridade territorial ucraniana. O país vinha sendo pressionado pela comunidade internacional a se posicionar contra as ações de Moscou após abstenções consecutivas. Só 4 países foram contra a medida: Síria, Nicarágua, Coreia do Norte e Belarus. Outras 35 nações se abstiveram, entre elas China e Índia, que mantêm boas relações com a Rússia, mas expressaram preocupação após os mais recentes bombardeios ordenados pelo Kremlin nesta semana contra alvos ucranianos. Bom, em instantes a gente vai voltar a falar não só sobre esse assunto, mas também sobre futebol. Logo no comecinho, às 7 horas da manhã, a gente falou sobre o empate em 0-0 entre Corinthians e Flamengo no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Jogo de volta semana que vem, quarta-feira da semana que vem, no Maracanã. Então já a gente fala mais sobre a partida de ontem. Também já tem um comentário de Milton Neves por aqui. Bom, a seleção feminina de vôlei briga hoje por uma vaga na final do Mundial disputado na Holanda. O Brasil enfrenta a Itália a partir das 3 da tarde. Ontem, Sérvia superou os Estados Unidos, ficou com a primeira vaga na decisão. Jogão. 7h20. Aê! Menos um dia de horário político, tá acabando. 7h20, muito bom dia para você ligado na Band News FM. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso noticiário que segue até ali pertinho das 9h20 da manhã, agora finalmente reunindo toda a rede Band News FM, que até aqui ou vinha acompanhando programação local ou vinha acompanhando o horário eleitoral, mas você sempre tem alternativa por aqui, pode nos prestigiar, nos fazer companhia já às 7 horas da manhã no nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM, no aplicativo Band Play, nas nossas redes sociais. Desde as 7 da matina a gente já está por aqui atualizando as principais notícias do dia. Hoje não temos Luiz Megali. Como assim? Deu golpe. Ah. Megali tá sem voz. Diz que tá sem voz. Quer dizer, escreveu, não disse. Não disse, exatamente. Tá sem voz, tá sem título. O que faz, hein, Luiz Megali? Vamos torcer para ele melhorar, tá de volta aqui com a gente amanhã. Você, claro, não fica sem a companhia de Carla Bigato. Bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia, gente. Vamos que vamos. Hoje, assim, renovada. Ontem tava, um pouco derrubada. Quem tava aqui no feriado acompanhou. Dormi pouco depois da gravação do 1001 Perguntas. Tava mas derrubada hoje, nada, gente. Dormiu tava pouco okay, né? E tava bem. Tava tudo bem. Ontem deu tudo certo. Mas hoje, melhor ainda. Nosso ouvinte mandou mensagem aqui dizendo: quintou com gostinho de segunda. Né, a gente tá com aquela energia justamente do começo da semana, mas a parte boa da segunda-feira que é não estar cansado. Então é isso, é uma folha de papel em branco pra gente preencher nessa quinta e nessa sexta-feira. Ellen Brown, como você pretende preencher essa folha em branco? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu pretendo preenchê-la da melhor maneira possível, que é na companhia de vocês. Fofa, quem vê pensa, não é nada de gente. Não se engane, tá? Vamos nessa, já tem a Mônica Bergamo com a gente, Felipe Killing também direto da Europa, Milton Neves, comentário do futebol do jogo de ontem, Rodrigo Orengo direto de Brasília, Eduardo Barão dos Estados Unidos, Dora Kramer com a gente, análise política, Juliana Rosa de volta aqui com a gente, análise dos números da nossa economia e José Simão, tudo isso e mais, muita notícia pra você. Então vamos nessa? Vamos, deixa eu só perguntar aqui, se os nossos ouvintes hoje estão trabalhando, se tá todo mundo com a gente, porque ontem... Não, até que a audiência tá ok, viu? Ontem a gente tava com menos gente acompanhando. Fiquei triste. Dá pra entender, né? 12 de outubro, feriado nacional, então... A gente tava curtindo a criançada. Ele tava de folga. Como é que foi? Foi uma delícia, muito bom poder curtir com os filhos, porque no ano passado eu tava aqui no plantão, né? Então aí reveza. Aí esse ano eu deu pra curtir com a filhota, é bom, gente. E é tão legal quando você tem criança na família, né? Porque são datas que quando você não tem, você meio que deixa passar. Da outra vida, né? Na casa, da outra vida na casa, outra bagunça também. Mas é muito legal. É muito gostoso isso, assim. Isso aí. É muito bacana. Bom, então vamos que vamos. Pode acompanhar também pelo YouTube a nossa programação, canal da Rádio Band News FM no YouTube. Então a gente começa, claro, né, falando sobre as agendas dos candidatos, faltando pouco mais de 2 semanas para o segundo turno das eleições. Lula e Jair Bolsonaro intensificam as agendas de campanha na corrida pelo Palácio do Planalto.
Hoje o candidato do PT continua no Nordeste, onde venceu o presidente em todos os estados no primeiro turno. Antes ele esteve no Rio de Janeiro e a gente tem mais informações chegando com Caian Messina. Lula fez uma caminhada pelo complexo de favelas do Alemão no segundo dia no Rio de Janeiro, berço político de Jair Bolsonaro. A intenção é tirar a diferença de mais de 1 milhão de votos no estado em favor do adversário. O ex-presidente fez corpo a corpo com o eleitorado e se reuniu com lideranças comunitárias. Lula afirmou que o presidente Bolsonaro se esqueceu do estado e falou de segurança pública, tema importante para o Rio de Janeiro. Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a saúde, tem que vir a cultura, tem que vir a melhoria da vida das pessoas. O Estado tem que fazer tudo. A polícia, quando vier, ela vem num outro clima, porque não é possível que a gente só apareça, sabe, em páginas policiais, com violência, com morte, com chacina. Propostas para mulheres e crianças foram apresentadas pela mulher de Lula, a socióloga Janja. As nossas crianças vão ter escola em tempo integral, a gente vai fazer um projeto de creches, a gente vai olhar com carinho para a saúde da mulher, que é isso que a gente está precisando. No local foi distribuído um texto sem ligação com a campanha ou com o candidato, que defende a importância das igrejas e define a religião como um direito a ser respeitado. Do Rio de Janeiro, o ex-presidente seguiu para a região do país em que foi campeão de votos, o Nordeste. O primeiro compromisso foi na Bahia. E eu vou ganhar essas eleições por conta de uma coisa mais grave. É porque nós não temos governo. Nós temos uma pessoa que exerce o cargo da presidência que nunca se reuniu com sindicalistas, que nunca se reuniu com ninguém do movimento negro, que nunca se reuniu com ninguém do movimento de mulheres, que nunca se reuniu com prefeitos, agora está se reunindo por causa das eleições, que nunca se reuniu com os governadores em todo o seu mandato. Ou seja, como é que é possível você governar um país sem levar em conta o governo do Estado e as prefeituras? Nenhum país pode ser rico se a prefeitura é pobre. Em Salvador, Lula participou de uma caminhada de Ondina até o Farol da Barra. Nesta quinta, vai para Sergipe e Alagoas. Jair Bolsonaro esteve em Belo Horizonte e também em Aparecida, no interior de São Paulo. Quem vai trazer todos os detalhes é o Valteno de Oliveira. No feriado da Padroeira do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez campanha com foco em 2 segmentos do eleitorado religioso. Na manhã de quarta, esteve em Minas Gerais, foi a segunda visita de Bolsonaro a Belo Horizonte em menos de uma semana. Minas, que tem o segundo maior colégio eleitoral do país, é considerado um estado estratégico para a virada nas urnas. E para isso, o apoio dos evangélicos é fundamental. Ao lado de Romeu Zema, primeiro governador reeleito a declarar apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno, e do pastor Valdemiro Santiago, uma das maiores lideranças evangélicas do país, o presidente destacou algumas conquistas econômicas do governo dele, como a redução no preço da gasolina e o Auxílio Brasil de R$600. O Brasil é um país abençoado, uma das gasolinas mais baratas do mundo, um auxílio para o povo mais sofrido de R$600, onde há pouco tempo começava com R$40 o Bolsa Família. Além da melhora na economia, o presidente enfatizou o compromisso dele com a pauta de costumes, contra o aborto e a liberação das drogas. Nós respeitamos todas as religiões. Nós somos pela vida desde a sua concepção. E nós também jamais poderemos admitir, como o outro lado quer, legalizar as drogas do nosso país. Depois, o presidente viajou para Aparecida, no interior de São Paulo, onde se encontrou com outra fatia do eleitorado cristão, os católicos, que foram para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, o presidente acompanhou uma das missas do dia. Depois, voltou para Brasília. Nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste nesse segundo turno e ele vai a Recife, em Pernambuco, para um encontro com influenciadores. Antes da chegada de Jair Bolsonaro, sem citar nomes, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, defendeu o direito ao voto e falou sobre vencer os dragões do ódio, da fome, do desemprego e da mentira. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. Temos o dragão do ódio,
que faz tanto mal. E o dragão do desemprego, o dragão da fome. Mais tarde, do lado de fora da Basílica, tinha um ouvinte aqui perguntando, vocês não vão falar disso? Vamos, é claro. Uma equipe de reportagem da TV Vanguarda, que é uma afiliada da Rede Globo, e que cobria a celebração, foi hostilizada por um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro. Um cinegrafista, inclusive, chegou a levar tapas. E a equipe teve de deixar o local escoltado. É uma tristeza inaceitável a gente que está ali trabalhando. Isso nunca aconteceu em Aparecida, né? E bem disse aqui o arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes. A gente tem que lutar contra esse ódio a todo custo. O presidente da República esteve ontem, claro que ele tomou um pito, né? Porque o arcebispo, ele é católico, e o arcebispo disse o seguinte, cobrou identidade religiosa. Ele disse, eu defendo que nós devamos ter identidade religiosa. Ou você é evangélico ou você é católico, obviamente se dirigindo para o presidente da República, que antes desse ato estava participando de cerimônias ali evangélicas. E a gente sabe que o evangélico não acredita, não aceita, inclusive, as imagens de santos. Então é algo extremamente incongruente essa visita primeiro a um evento evangélico e depois a um evento católico. Mas aí, uma avaliação pessoal minha. Não vejo nenhum problema nisso, porque nós brasileiros, nós temos mais do que uma identidade, a gente preza demais pela liberdade religiosa. O que tem de mais um católico participar de uma sessão espírita e tomar um passe? Não tem problema nenhum e muitas pessoas fazem isso, né? Um evangélico, claro que isso é mais difícil, mas uma pessoa que vai e frequenta um terreiro de Umbanda, que é a cerimônia mais linda, né? Muito bonito, a coisa da Umbanda é muito forte. Então isso não tem problema pra gente. Não vejo nenhum tipo de problema, de obstáculo nesse sentido, né? De o presidente participar de uma cerimônia evangélica e depois de outra católica. A gente precisa derrubar esse tipo de coisa, mas é claro que o arcebispo tá no papel dele ali, né? De defender a coisa da identidade religiosa. Mas o pior, assim, o difícil, o que a gente tem de fato de enfrentar, como disse o Dom Orlando Brandes, é o ódio. Não pode acontecer uma coisa dessa, de um grupo de pessoas cercar outras pessoas em Aparecida. É um momento de exaltar a fé de todas as pessoas, é um momento de união, é o que a gente precisa nesse momento, é derrubar as barreiras ideológicas, é derrubar todo tipo de conflito que a gente tenha para a gente ter esse segundo turno com tranquilidade. Né? A gente precisa de tranquilidade e de diálogo nesse momento. Você sabe, Carla, que você estava falando, me ocorreu assim, é que no papel do Dom Orlando ali, claro, tem uma coisa para além, a fala dele, né, da incongruência da identidade religiosa, porque o Brasil é um país que está passando por um fenômeno muito raro, inclusive vai ser muito importante o resultado do censo desse ano. E aí é um feeling jornalístico que eu tenho, porque eu acho que ele vai nos trazer esse resultado, que é, nosso fenômeno religioso é o seguinte, nós estamos passando de um país de maioria cristã católica para um país de maioria cristã evangélica. Então há uma disputa num campo religioso aí, né? Essa transição está acontecendo, era prevista que ela acontecesse, acho que até o final de 2040, acho que nós antecipamos isso, o censo vai nos apontar. De toda forma, mais cedo eu e Ivan estávamos aqui no ar no nosso espaço local e nós, pessoalmente, temos visões religiosas muito distintas, práticas religiosas muito distintas. Um é religioso, o outro é ateu. Isso não interessa. Mas por que eu estou posicionando isso? Porque os dois com visões religiosas muito, muito distintas ontem tiveram o mesmo sentimento. Independentemente da sua visão religiosa sobre religiões, você precisa reconhecer a importância do cristianismo, seja ele o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, do judaísmo, do budismo, para a história da humanidade, né? As religiões são importantes para a história da humanidade. E quando você reconhece a importância das religiões para a história da humanidade e do que é sacro, ou seja, o religare, né, que é o conceito de religião, é o religare do humano com o que é sacro. Você entende que instrumentalizar a religião para a política vai levar à vulgarização do sagrado. Ou seja, é o oposto do que pressupõe a religião. E ontem em Aparecida a gente teve exatamente o desenho disso. Você via figuras com camisetas da seleção brasileira, portando latinhas de cerveja na mão, com gritos de guerra contra a torcida adversária. E meu uso da palavra torcida aqui é proposital, porque era contra quem estava usando vermelho, era contra quem estava ali numa equipe de reportagem trabalhando, interrompendo uma missa
uma missa contra um padre, que era uma autoridade religiosa, no feriado mais importante dos cristãos católicos, porque a Aparecida é a padroeira do Brasil. No templo religioso mais importante para os cristãos católicos brasileiros, que até ontem, ou talvez ainda seja, a nação católica, maior que a nação católica do mundo. Isso é a vulgarização da religião. Eles estavam num estádio de futebol, eles não estavam num templo sagrado. Então, quando você instrumentaliza a religião, né, de forma política, você vulgariza a religião. E aí você pode ser ateu, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser evangélico, você entende o tamanho do desrespeito religioso que isso é, né? E isso não pode acontecer. Você falando agora em torcida, e aí chegou mensagem, aliás, tem algumas mensagens dizendo, gente, realmente é isso, a minha família é católica, a gente costuma frequentar outras, o sincretismo religioso é muito forte, inclusive na minha família, dos meus amigos. E aí uma pessoa, cadê o Fábio Henrique, disse assim, nossa, Carla, quanta besteira agora, um católico não ia a um culto espírita, um bandista no culto evangélico, nada a ver, são crenças diferentes. Fala pro Megali colocar a camisa do Palmeiras ou do Corinthians e torcer por eles. É isso. Não é torcida, Fábio. A gente tá falando sobre outra coisa, a gente tá falando sobre fé, sobre civilidade. A gente não tá de lados diferentes. É diferente. Eu convido você, e eu respeito aqui né, o seu ponto de vista, mas eu não concordo com ele. Convido você a se abrir um pouco pra gente pensar sobre isso do mesmo lado. A gente tá do mesmo lado, Nós gente. Somos um pelo país amor de de Deus. secretismo religioso. Exatamente. Isso nos marca. Não é torcida, não é torcida. Vamos em frente com os números da pesquisa que acaba de sair. Nova pesquisa do Instituto Paraná, mostrando Lula e Jair Bolsonaro empatados tecnicamente na corrida pela presidência da República. O petista aparece com 51,9% dos votos válidos, excluindo, portanto, brancos e nulos, contra 48,1% do presidente que tenta a reeleição pelo PL. Vou repetir, 51,9% contra 48,1%. Isso no caso dos votos válidos. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em intenções de voto, Lula aparece com 47,6% e Bolsonaro 44,1%. Brancos e nulos somam 4,8% e 3,6% não sabem ou não responderam. Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores entre os dias 8 e 12 de outubro em 162 municípios brasileiros, nível de confiança de 95%, registro no TSE 08438/2022. Bom, e anota aí, né? Primeiro debate do segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro está marcado, vai ser aqui na tela da Band. O encontro vai ser no domingo, dia 16, às 8 da noite, promovido por uma rede de emissoras. O Grupo Bandeirantes, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo, a TV Cultura, além do Google. Tudo, claro, com cobertura completa e transmissão simultânea da Band News FM. Por aqui, o Esquenta começa antes, a partir das 6h30 da noite ou da tarde? Enfim, agora já é tarde, né? Porque a primavera já é tarde. Com a apresentação do Luiz Megali, da Sheila Magalhães e da Carla Bigato. Bom, a gente segue falando sobre a eleição porque está marcada para hoje. Não. A Câmara articula ainda a votação de um projeto que prevê punições por erros dos institutos de pesquisa. Não tem nada marcado, mas o pessoal está discutindo isso, né? Fala, Adriano Oliveira. A Câmara dos Deputados só deve analisar na semana que vem os projetos que tratam da criminalização dos erros cometidos por institutos que fazem pesquisas eleitorais. A intenção dos parlamentares é que a tramitação seja em regime de urgência, que permite uma análise mais rápida dos projetos de lei, já que dispensa prazos e votações dentro das comissões e, assim, a proposta pode ser incluída direto na pauta de votações do plenário. São várias as sugestões que tentam implantar, principalmente, restrições à divulgação de prognósticos às vésperas das eleições. Mas a ideia também encontra resistência dos parlamentares de oposição, que argumentam que a proposta é casuística e uma tentativa de intimidação contra os institutos de pesquisa. No Senado, a proposta já é discutida antes mesmo da análise dos deputados federais. Ontem eu estava ouvindo o nosso colega aqui, o âncora do Band News, no meio do dia, o Eduardo Oineg, apresentador do Jornal da Band, e ele estava trazendo um ponto muito interessante sobre essa questão das punições para os institutos de pesquisa, que é o seguinte: essas empresas elas vão continuar existindo, elas vão continuar sendo contratadas, porque isso acontece a cada 2 anos, né, para saber aí as ondas políticas e as intenções de voto, né, dos eleitores,
mas elas continuarão sendo contratadas por grandes empresas, o dinheiro vai continuar rolando, mas o conhecimento não vai ser espalhado. Quem vai contratar e saber o que levantou, né, esses institutos de pesquisa, qual foi o resultado dessas pesquisas, são as empresas, são os bancos, são as grandes companhias. O que está sendo discutido aqui, na verdade, é o monopólio da informação, né? Quando você pune os do Estado, né? O monopólio da informação. Quando você pune os erros dos institutos de pesquisa, você está punindo, na verdade, a divulgação de uma informação que mais para frente pode não se concretizar, né? E quando, na verdade, essa informação ela vai continuar existindo. Então, é importante a gente pensar sobre isso mesmo. Vale a pena? É uma discussão importante nesse momento da história do nosso país? É de uma burrice, porque tudo que o Instituto de Pesquisa não quer é errar. Eles vivem de serem contratados pela iniciativa privada. Quanto mais eles acertarem, mais eles serão contratados, né? É óbvio isso. Então, tudo que o Instituto não quer é errar. É simples assim. A grande punição para o Instituto de Pesquisa é a descredibilização, Exato. né? Então, o mercado regula isso. E a gente está falando aqui de criminalização do erro. Nenhum desses projetos até aqui mostrou como pretende identificar e comprovar o erro. Como é que você comprova um erro, sendo que se trata de intenção de voto, sendo que se trata de um prognóstico que tem uma série de variáveis que depende de comportamento humano? Então, a gente está falando de intenção de voto. Como se comprova um erro? Como é que se configura o erro? Nenhum desses projetos aponta exatamente como se daria isso, né? Porque os institutos têm ao seu lado esses argumentos, né? Então, é curioso que agora há pouquinho, no Espaço para a Internet, a gente estava falando de baixa produtividade do Congresso Nacional, né? Sobre como baixou a produtividade, que já não é grande coisa, dos congressistas. Para isso tem tempo. Para isso, tem caráter de urgência, impressionante, né? Tem mais o que fazer. E aí o Pablo Fernandes mandou o seguinte dado pra gente, é uma reportagem do Estadão. Partidos que defendem punição aos institutos de pesquisa, ouça só, gastaram 13,5 milhões de reais em sondagens para entender o comportamento do eleitor durante a campanha deste ano. Você acha que eles não vão mais gastar nas próximas eleições? Dinheiro esse que é de fundo eleitoral, de fundo partidário, pois é. Recursos do fundo eleitoral foram utilizados por PL, PP, União Brasil, PSC e Podemos. Levantamento considera gastos de partidos e candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão continuar gastando com isso. É a gente que não pode saber qual é o resultado? Essa é a questão que está sendo discutida? Obrigado, Eneg, por abrir os meus olhos para esse ponto de vista. Bem, está marcada para hoje a sessão que vai analisar a operação que teve como principal alvo o governador e candidato à reeleição em Alagoas. Fala, Rafael Procópio. O Superior Tribunal de Justiça irá realizar uma sessão extraordinária na tarde de hoje para decidir se mantém ou não a suspensão do atual governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. Dantas, além de governador, é candidato à reeleição e foi alvo de uma operação da polícia na última terça-feira que apura a prática de rachadinha e contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa, além de algumas prefeituras. O fato é que as medidas contra Dantas, tomadas próximas do segundo turno, trouxeram instabilidade dentro da corte e também com famílias tradicionais do estado. A apuração dá conta de um desvio de cerca de 54 milhões de reais. O afastamento do político tem validade por 6 meses. De acordo com o Ministério Público Federal, parte desse dinheiro teria sido utilizado para pagamento de despesas pessoais, pagamento de advogados, transferências a familiares e compra de bens. Em Minas Gerais, o Ministério Público vai apurar a festa de Dia das Crianças com exposição de armas em Uberaba. Fala, Jader Xavier. A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, promove um evento com armas e explosivos para crianças nesse dia 12 de outubro. Essas crianças tiveram aulas sobre funcionamento de rifles e manusearam bombas de gás lacrimogênio com membros do Exército, da Polícia Federal e das Forças de Segurança de Minas. O deputado federal Adelmo Leão, do PT, esteve no local para denunciar e um assessor dele foi agredido pelo pessoal da organização. Em nota, a Prefeitura de Uberaba disse que pretendia aproximar as crianças dos policiais e que as armas não estavam carregadas e as munições estavam inertes. E no Rio de Janeiro, um evento da Polícia Militar teve crianças portando simulacros de fuzil. A Priscila Xavier está com a gente, vai contar os detalhes, né, Priscila? Bom dia.
Isso mesmo, Sheila, bom dia para você, Carla, Ellen. Uma publicação que foi feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro gerou uma polêmica entre os cariocas, isso porque as imagens que foram publicadas na internet, no perfil oficial da Polícia Militar, inclusive, mostram crianças saindo de uma viatura da Polícia Militar portando simulacros. Essas crianças estavam também com parte dos uniformes dos agentes. Esses simulacros eram réplicas perfeitas de um fuzil e as crianças fazem uma espécie de simulação de operação. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que as crianças participavam de um evento de Dia das Crianças preparado por uma das unidades e elas tiveram a experiência de vivenciar um pouco do trabalho dos pais. Então, essas crianças eram filhos e filhas de agentes da Polícia Militar e a PM também informou que todo o evento foi acompanhado por supervisores e também pelos responsáveis dessas crianças. Obrigada, Priscila, mas que a imagem é chocante. Isso é, gente, é chocante. Enfim, a gente vai voltar a esse tema um pouco mais tarde. Outra imagem chocante é do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Drama dos afegãos que continuam chegando aqui ao terminal de Cumbica. O Adriel Trevisoli vai trazer mais informações, como é que eles estão. Quantas pessoas estão por aí? Adriel, bom dia. É isso, Carla, muito bom dia para você, para o Megali, Sheila, todos que nos acompanham aqui na Band News FM. A informação agora da manhã, atualizada, é que pelo menos 180 afegãos estão acampados aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por dia, inclusive, estão chegando aí entre 30 e 40 novos refugiados. E há uma apreensão muito grande por aqui, cara, justamente por conta da questão do espaço, né? Os centros de acolhimento aqui da cidade de Guarulhos estão começando a ficar lotados. As pessoas que chegam, esses novos refugiados que chegam por dia, estão tendo que ficar aqui no aeroporto. Há relatos, inclusive, de pessoas que estão por aqui há pelo menos 11 dias. São famílias, crianças, idosos. Tem uma senhora aqui que tem 103 anos, está numa cadeira de rodas já, e está aqui há pelo menos 11 dias. Então, eles estão tendo que ficar por aqui. E uma outra questão que também está causando um receio enorme é a questão do aeroporto. O aeroporto de Guarulhos, aqui a gestão cedeu todo um espaço, né, uma ala do aeroporto, para que esses refugiados fiquem acampados, só que é uma área limitada. O aeroporto impôs ali um limite e esse limite já está praticamente atingido. Ou seja, todo mundo que chega de novo aqui e que tem que esperar para ser acolhido nesses centros, vai ter que ficar, o pessoal vai ter que começar a se apertar, a se espremer para conseguir dormir, para conseguir comer, conseguir se alimentar. Então é toda uma questão muito delicada, né? A gente consegue ver, inclusive, aqui muitas crianças, o pessoal tentando lidar ainda com bom humor, mas a gente sabe é uma questão delicada. O pessoal começa já a se espremer por aqui. Então, inclusive, o Ministério Público Federal já fez um pedido ao governo federal para que intervenha também, dê um apoio à Prefeitura de Guarulhos também. Enfim, e a expectativa maior é em relação também à Copa do Mundo, né? O pessoal também com receio enorme, porque quanto mais próximo da Copa do Mundo a gente vai chegando, as companhias aéreas ampliam as linhas de voo, né? Para o Brasil, principalmente, essa ligação Brasil-Oriente Médio. E aí a expectativa é que mais gente chegue por aqui e o sistema possa, inclusive, colapsar. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Adriel, pelas suas informações. E a gente continua no aguardo, né? E não só a gente, mas prefeituras, próprio governo de São Paulo, a União. O Ministério Público Federal, inclusive, cobrou explicações da União sobre a situação dos refugiados. O Ministério da Cidadania, da Casa Civil, foram todos questionados sobre ações para reverter a situação precária dos que estão ali acampados no aeroporto, conforme o relato do Adriel, conforme a gente vem acompanhando. O Ministério Público quer saber se o governo tem cumprido as atribuições legais, como, por exemplo, a nomeação de um coordenador específico para atuar nessa crise que se instalou em Guarulhos. Também houve ofícios enviados à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, à Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo Paulista e também à concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos. Por quê? Porque já não há mais abrigos possíveis, já não há mais vagas. O governo de São Paulo disse isso, não tem mais vaga. A Prefeitura de Guarulhos disse isso, não tem mais espaço para abrigar essas pessoas. E o que a Prefeitura e o governo dizem é que aguardam uma verba aprovada pelo Ministério da Cidadania para a abertura de mais 100 vagas. Ainda que essas 100 vagas sejam abertas, não darão conta da quantidade de afegãos que neste momento estão ali abrigados no aeroporto de Guarulhos, pessoas que estão ali sem saber para onde serão levados, sem saber quando poderão sair de lá e ir para algum canto, algum lugar, apenas dependendo da ajuda de ativistas e também do pessoal da Acnur, que é o braço da ONU para refugiados aqui no Brasil. Só é importante pontuar aqui, né, Sheila? Mas o governo brasileiro publicamente falou
que iria acolher esses refugiados. E isso não é para você falar bonitinho na ONU. Isso, se você diz que vai acolher, você tem que ter política para essa acolhida. Sheila. Oi! Corinthians e Flamengo não saem do 0-0 no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Fomos garfado. É mesmo, Maurício Pra mim foi Ferreira? pênalti. Fala aí, Maurício Ferreira. O goleiro Cássio, herói do Corinthians, no empate com o Flamengo pela Copa do Brasil, demonstra confiança para o jogo de volta na próxima semana no Rio de Janeiro. Após o empate por 0-0 em Itaquera, o camisa 12 destacou a consistência defensiva, mas ponderou que o alvinegro poderia ter trabalhado melhor a posse de bola. Jogo difícil, jogo disputado, jogo grande, mas infelizmente não conseguimos a vitória. No ponto de vista, tivemos algumas chances de repente trabalhar um pouco melhor e poder criar uma chance de gol. Ali a gente conseguiu se defender bem, mas tudo aberto, confiante, mesma confiança que a gente pode ir lá no Rio de Janeiro ganhar a partida. Então, trabalhar, tentar corrigir e fazer uma grande partida lá no Rio. Nossa, Cássio jogou demais ontem. Eu confessei aqui que eu tava meio dormindo durante o jogo. Foi um jogão, tá? Mas, gente, eu sinto muito sono, era muito tarde, Você né? acorda cedo, né? Eu só acordava assim, Cássio! Daí eu despertava de novo. Cássio Salvador. Vamos falar mais sobre essa partida com a Aline Fanelli. O técnico Dorival Júnior acredita que o Flamengo oscilou no empate por 0-0 com o Corinthians no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ele viu o confronto da Neoquímica Arena bem equilibrado e lamentou as chances perdidas pelo rubro-negro. O que nós tivemos um pouquinho de dificuldade foi no ataque à profundidade. E quando não existe o ataque à profundidade, quando você fica jogando apenas por trás, você acaba tendo problemas. E a nossa equipe sabe como ninguém atacar os espaços. Se isso tivesse acontecido nos momentos que a Arrascaeta teve bola, teve a lucidez, ele com certeza encontraria alguém em condições de penetração. Jogo de volta entre Flamengo e Corinthians vai ser na quarta-feira da semana que vem no Maracanã. E aí que a gente quer ver? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Milton Neves. Um abraço aí para nossa querida Carla Bigato. Outro. Como vai? Ellen Garcês Brown. Também sempre para Sheila Magalhães. Oi, Milton. O teu Corinthians ontem foi operado. É uma coisa muito rara. Porque ontem Finalmente tivemos um justo. encontro dos dois campeões do apito amigo do mundo inteiro. Mas o Corinthians, meu Deus do céu, Garfado. acabaram com a raça do Corinthians. E agora com 0-0 aqui para reverter lá no Maracanã com 300 milhões de torcedores berrando. Mas olha, foi uma vergonha. Se tem VAR, tem que examinar direitinho e chamar o árbitro. O árbitro que manda. Ele veria no vídeo que foi pênalti. Uma vergonha e no mais. Rápidas pinceladas agora, porque para mim a Copa do Brasil acabou, roubadamente falando, porque o árbitro ontem foi péssimo. Por que o senhor não foi lá ver o VAR? Não é só o pessoal do VAR que decide, não. O senhor tem que ir lá ver também na televisão, e todo mundo viu, até o Geraldo Magela. Entendeu? Pô, tá louco. Foi pênalti, pô. Nesses anos todos, quantos pênaltis assim foram marcados? E menos pênaltis ainda foram marcados. Porque isso ali ontem não foi pênalti. Foi pênalti. Esse árbitro merecia suspensão de 6 meses, tá bom? Porque acabou a graça. O Corinthians pode ganhar, é claro, porque o jogo é jogado, o lambari é pescado, no futebol tudo pode acontecer, e no futebol o jogo só termina quando acaba. São frases aí históricas boladas pelo Fábio França, da Band News FM. Mas, gente, não tem jeito. Lá no Maracanã, até porque em lance duvidoso também, é pró-Flamengo, ainda mais lá no Rio de Janeiro. Mas o Flamengo agora é o campeão da Copa do Brasil. Mas tomara, pela primeira vez na vida, eu vou torcer pro Corinthians. Grande abraço, bom dia e até amanhã.